Fala, aprovado, aprovada. Uma aula super rápida sobre elementos dos atos administrativos. O que tu precisa saber para na hora daquela prova não dar o famoso branco. São dicas simples e rápidas para que na hora da prova você consiga relembrar, beleza? Tu precisa saber da finalidade do ato. O que um ato administrativo tem de finalidade? Ele pode criar, ele pode modificar ou ele pode extinguir. Tu precisa saber também elementos. O que são elementos? Elementos são requisitos de validade do ato. E tu precisa saber também o que são atributos. Atributos são características do ato administrativo. Isso é super simples e super fácil. Agora vamos para o método mnemônico. Olha só, tu vai lembrar dessa história. Olha como vai ficar fácil. Pensa em 3 veículos vindo em tua direção. E dentro dos veículos tem 2 pessoas, cada uma mais discreta que a outra. Ou seja, 2 pessoas discretas dentro de cada veículo dirigindo. Pensa numa pessoa se cobrindo com capô, sendo totalmente discreta. Professor, por que isso? São mnemônicos para que você possa lembrar na hora da sua prova o que são desses atos os discricionários e quais são os vinculantes. Olha só, aí tu lembra daquele mnemônico que todo mundo sabe, o COFI-FOMOB, certo? Que é a competência, que é quem tem a legalidade para praticar o ato, a finalidade, que tem a ver, primeiro, com o interesse público, e segundo, se está previsto em leis, a forma, para saber qual é a regra que você vai utilizar, qual a motivação, ou seja, a exposição dos motivos, dentro da forma é onde está a motivação. Você vai saber o motivo, que é a situação, se ela é fática, os atos e sim, ou jurídica prevista em leis, e o objeto, que é o conteúdo. Aí lembra da historinha? Os 3 veículos sendo pilotados, cada um deles por pessoas discretas. Os 3 veículos são os 3 primeiros. Olha. Aqui, esses atos são os atos vinculantes. E os 2 últimos são os atos discricionários. Ou seja, isso é para que tu lembre na hora da tua prova, que cai muita questão, às vezes, fazendo quem são vinculantes, quem são discricionários. Então, COFI-FOMOB é um mnemônico que todo mundo já conhece, sendo que agora a gente vai acrescentar mais para saber quem é discricionário e quem é vinculante. Beleza? Pensa assim, meu amigo concurseiro, quando tu estiver estudando, quanto mais engraçado, quanto mais emoção tu colocar no teu estudo e não aquela coisa estática, aquela coisa chata, melhor para você. Eu vou te contar uma pequena história do João Canabrava, esse cara aqui. Estudou pra caramba, foi aprovado no concurso e foi nomeado. Só que o João Canabrava, a vida dele toda, ele só fazia uma única coisa, entortar o cano e encher a cara. Quando ele entrou na repartição pública, a primeira coisa que ele fez foi olhar seus amigos, cumprimentar, tudo beleza. E o chefe dele já logo disse para ele, vamos trabalhar. Só que o trabalho para ele nada mais era do que entortar o cano. E ele, como sendo um cara muito prevenido, já tinha na mochila dele as manguaças dele de goró. O que ele fez? Começou a entortar o cano em plena repartição pública, em pleno expediente de trabalho. E ele começou a ficar doido, sendo que isso causou o quê? Espanto nos seus colegas de trabalho. Os homens começaram a falar, as mulheres também, que isso o cara tá bebendo aqui. E ele começou a fazer coisa de bêbado. Que subiu na mesa, começou a tirar a camisa, começou a rodar, fazer onda, puxou briga com o colega, fez uma arruaça. No final do expediente, na verdade, antes do final do expediente, ele foi convidado a comparecer à sala do seu chefe. E o seu chefe deu a notícia dizendo que ele estava exonerado. Em cima disso, dessa história, a gente tem todos os elementos, todos os requisitos do que foi estudado. Olha lá, vamos analisar o que aconteceu nessa história, seguindo todos os elementos dos atos administrativos. Primeiro, o que o João Canabrava fez? Tem uma finalidade, a finalidade ela vem interesse público e o que está previsto em lei. O ato de beber dentro de uma repartição pública tem previsão em lei sobre as sanções que a pessoa vai ter se fizer esse ato? Tem, com certeza.
Então, a gente tem quesito finalidade dentro da história. A forma. Dentro da forma, nós temos a motivação. Qual é a motivação que vai levar esse cidadão, o João Canabrava, a ser exonerado? Dentro da forma vai ter a motivação escrita, o que ele fez, o que levou para poder ser exonerado. O motivo é algo fixo, é realmente aquilo que vai acontecer, é o PAD, é o que está escrito, é a justificativa para a prática do ato. Ou seja, elemento finalidade, elemento forma e elemento motivo, ok, dentro da história. O objeto é o conteúdo do ato produzido. Qual foi o conteúdo? Bebeu dentro de uma repartição pública, fez algazarra, puxou briga e tudo mais. Competência é a pessoa que tem a competência em lei para assinar o documento e dizer, olha, você está exonerado. Ou seja, nessa pequena história, nós conseguimos reunir todos os elementos dos atos administrativos. Tu pode criar a tua história. Tu não precisa copiar essa história. Tu só precisa entender que para te entender qualquer disciplina que tu queira estudar, quanto mais dinâmico tu for na tua aprendizagem, melhor. Isso cai de rodo em provas de concurso, seja área fiscal, seja área policial, de rodo. Se você gostou dessa aula, dá um like aqui embaixo, que isso vai ajudar o YouTube a impulsionar e esse conteúdo chegar ao maior número de aprovados e aprovadas possível. Porque o meu intuito aqui é ajudar o maior número de pessoas possíveis a conseguir a sua tão sonhada aprovação e nomeação em um concurso público. Fica com Deus, meu nome é Marcelo Oliveira, professor de Física e concurseiro.